Nós vamos mostrar agora aqui no RF com você um caso de engasgo em que a criança recebeu rapidamente os cuidados. A repórter Larissa Israel foi conversar com o Davi e com a Karen, mãe dele, que conta como tudo aconteceu. Desespero. É assim, é uns minutos que a gente não sabe quanto tempo levou, porque você fica cego no momento de não saber o que fazer, não saber como proceder nessas horas. É desesperador. É assim que a Karen, mãe do Davi, de apenas 4 anos, descreve os momentos de pânico que viveu no final do ano passado. Um aniversário de família, por pouco, não se transformou em tragédia. No último dia 20 de dezembro de 2017, a gente estava numa festa familiar, aniversário do vô do meu marido. E lá começaram a organizar, para cantar os parabéns. E o Davi viu que o bolo era de morango, fruta preferida dele. E a decoração do bolo era morangos, mas morango inteiro, não pedaço. O Davi passou por lá, pegou o morango e foi chamar parte do pessoal para cantar parabéns. Quando ele voltou, já tinha iniciado os parabéns, e eu vi que ele colocou o morango inteiro na boca. Eu estava de longe observando ele, e no que ele colocou o morango inteiro, ele correu. Mas ele deu 3 passos e já parou. Parou de uma forma estranha, brusca, com o olho arregalado, e lá ele ficou. Aí eu me aproximei dele, ajoelhei para ficar da altura dele, e comecei a perguntar: Davi, o que foi? O que está acontecendo? E ele não respondia. Aí nesse momento eu já percebi que ele estava engasgado. Aí comecei a falar para todo mundo: ele está engasgado, ele engasgou. Todo mundo interrompeu os parabéns, veio todo mundo em cima dele. Todo mundo muito nervoso. E daí nesse momento meu marido foi por trás dele e começou. Batia nas costas, fazia movimento na barriga, mas ninguém sabia direito o que estava fazendo. Aí teve um momento que o Davi estava tão desesperado que ele mesmo enfiava a mão dentro da boca dele. Acho que com a intenção de tirar, no desespero dele, ele mesmo colocava a mãozinha na boca. Aí meu cunhado, mais tranquilo, ele conseguiu, foi por trás do Davi e conseguiu fazer a massagem correta. Aí no que ele massageou o Davi, ele chorou. Nesse momento que ele chorou, aí foi aquele alívio, que daí a gente pôde ver que estava tudo bem, que o pior já tinha passado. Um acidente que ninguém esperava. Até mesmo porque o morango, quando a gente pensa no morango, é uma fruta pequena, ela é mole, não tem caroço, e ele é acostumado a comer porque, como eu já falei, ele é a fruta preferida dele, ele tem o hábito de comer essas frutas, ele se alimenta na escola, e isso nunca tinha acontecido. E que mudou a rotina do pequeno. Agora na alimentação, se antes a gente já ficava em cima, agora bem mais. Porque agora as frutas têm que ser sempre bem cortadas, carne principalmente só de pedacinho, prestar atenção se ele não está se movimentando no momento da alimentação, se ele não está conversando. Mas não é só a Karen que não consegue esquecer este susto. O Davi também se lembra de tudo. Eu engasguei com morango, eu não conseguia respirar. Daí o tio Ló conseguiu fazer uma massagem para conseguir tirar. As crianças são as maiores vítimas de engasgo. É a primeira causa de morte acidental de bebês até 1 ano de idade. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 800 crianças de até 14 anos foram vítimas de sufocação ou engasgo em 2015, quando foi feito o último levantamento. Limeira registrou no ano passado 26 casos, sendo 8 de engasgo e 18 de obstrução das vias aéreas. Em janeiro deste ano, o SAMU já atendeu 2 situações. Em um dos casos, um homem não resistiu. Além das crianças, os idosos também fazem parte do grupo com maior incidência de engasgo. E o melhor é sempre ficar atento. Muitas vezes é pela dificuldade mesmo da deglutição. Em casos de criança a gente vê muito fácil isso, porque o bebezinho ainda está em formação, esse processo, e muitas vezes ele acaba confundindo a deglutição e o líquido é muito fácil, ele está mamando, é muito fácil de se engasgar. E o idoso a gente vê por causa, muitas vezes, da dentição, que já se perdeu, ou um processo de senilidade, ou alguma doença que ele teve neurológica, o derrame, que é o AVC, o AVE, e aí, em consequência disso ele perde essa deglutição, mastigação, e aí tendo essa dificuldade, e ele não consegue
engolir, acaba obstruindo. No caso do Davi, que mostramos no começo da reportagem, e como ele mesmo contou, o tio conseguiu fazer o procedimento correto e salvou o menino. Mas em um momento de desespero como esse, muitos não sabem o que fazer para evitar o pior. Por isso, nós fomos pedir algumas dicas aos enfermeiros do SAMU. Se a situação de engasgo envolver um bebê... Quando eu aguento o peso do bebê, eu vou segurar aqui a mandíbula na tentativa de abrir, vou apoiar ele aqui no meu braço e aí eu vou deixar ele com a cabeça para baixo mesmo, na intenção desse líquido já escorrer, porque geralmente os bebês eles afogam com o líquido. E aí eu vou com a minha mão espalmada entre a escápula, que é o ossinho aqui da costa, a gente vai dar 5 compressões, 5 tapinhas. Virou, venho e faço 5 compressões torácicas, tá? Geralmente a criança já volta a chorar, que é isso que a gente quer, que ele chorando significa que ele afogou. Se a gente vê que não volta, a gente continua em 5 ciclos, tá? Faço isso 5 vezes, 5 tapinhas, 5 compressões. 5 tapinhas e 5 compressões. Nisso, a gente já tem que pedir para alguém já ir acionando o 192, tá? E aí a gente vai com muita calma, ouvindo o que o médico tá dando de instruções e fazendo, ok? Se a gente não aguenta o peso da criança no braço, eu vou pegar uma cadeira, vou apoiar esse bebê aqui no meu joelho, na minha perna, também mantendo a cabeça mais baixa que o tronco, 5 tapinhas aqui na costa e volta, 5 compressões torácicas. Agora, se for uma criança, o procedimento é outro. A criança, geralmente, a gente não pode levantar ela, então tem que ficar na altura dela para conseguir fazer a manobra de Heimlich. Como que é essa manobra de Heimlich? Ela vai pegar, fechar a mão em punho, colocar na altura do estômago. Como que eu sei? Eu sinto aqui o ossinho externo, que é uma parte durinha, fecho abaixo dele, que eu já vou ter meu estômago, que dá mais ou menos um palmo acima do nosso umbigo. Aí com a outra mão eu faço espalmo e eu tenho que fazer movimento de J de cima para baixo. E quem vai estar atrás vai se posicionar apoiando para que a pessoa não caia. Vamos demonstrar? Em adultos, o procedimento é parecido. A única diferença para a criança é que eu não posso sustentar ela, tem que ficar na altura dela. E adultos, a mesma coisa. Eu venho aqui por trás, eu estou sustentando com a minha perna para que se a pessoa desmaiar, eu já tenho o aporte, venho aqui com a minha mão em punho, espalmada e faço esse movimento de J. Mas para todo esse procedimento dar certo, é preciso de mais uma coisa. Manter a calma, discar 192, o serviço de urgência e emergência, que os médicos vão dando essas primeiras orientações, enquanto o serviço chega, e quem está na cena é quem salva, porque quem está na cena que vai estar fazendo essas manobras, que vai com certeza conseguir, né, um êxito. Mas para evitar que a situação chegue a esse ponto, anota essas dicas. Para crianças menores, corte a comida em pedaços bem pequenos. Evite alimentos redondos e duros, como uvas, pipoca, cenoura crua e nozes. E para todas as idades, ensine a criança a comer sentada e com a boca fechada. No caso de bebês de colo, vale lembrar: as mães, logo depois que termina de amamentar, sempre coloca esse bebê para rotar, espere esse bebê rotar antes de colocar ele para dormir. E quando for colocar ele para dormir, procura estar colocando, né, ele com a barriguinha para cima, com o rosto lateralizado. E aí a gente sempre procura estar elevando esse decúbito, tá? Porque daí se ele tiver algum refluxo, que é voltar um pouquinho esse leite, para evitar que tenha. Então esse decúbito elevado a gente pode fazer com um travesseirinho, a gente pode fazer ou elevando mesmo o bercinho, para evitar, né, que essa criança broncoaspire, ou seja, sai o leite e ele acaba afogando com o próprio leite. Tanto as dicas da enfermeira do SAMU, quanto o caso do Davi, servem como um alerta. É coisa que a gente acha que só acontece com os outros,
Mas não, realmente acontece e com todos os olhos em cima, porque na família do meu marido só tem o Davi de criança. Então era uma festa que todo mundo estava focado nele. E mesmo assim, com todo mundo, ainda aconteceu. Assunto importantíssimo tratado hoje aqui no RF com você. Como eu já disse, de acordo com o Ministério da Saúde, só em 2015, 810 crianças até 14 anos de idade morreram aí vítimas de engasgamento. E agora, Fernanda Cantão está aqui, seja muito bem-vinda, viu? Ela que é enfermeira do SAMU, né? Uma correria todo dia, Fernanda. Nossa. A rotina é bem corrida mesmo. É, né? Tô vendo aqui você com um boneco, um bebê, né? Isso. Você já ensinou junto com a Larissa aí na reportagem algumas dicas, mas tem outras aqui que vamos fazer ao vivo. Exato. Realmente, engasgamento é um problema sério, Fernanda? Sim, é um problema sério e que assim, a gente tem que estar mantendo a calma quando é diagnosticado esse caso de engasgamento. Você vê que a criança está hipotônica, ou seja, está largadinha, não está respondendo, está ficando pálida, não está chorando, às vezes fica, boquinha está roxinha, eu já tenho que partir já para os primeiros socorros. A criança tem que ser muito rápido. Eu já parto para os primeiros socorros e já grito para o vizinho, grito para alguém ajudar, não posso perder tempo. Ou então pode ligar para o SAMU. Diariamente vocês atendem ocorrências por telefone e dá as orientações por telefone? Como funciona? Exato. Assim que cair o telefonema 192, SAMU, esse telefonema, a nossa telefonista vai pegar os dados principais, muito rápido, e já vai passar para o médico de plantão. O médico plantonista, ele vai dar já as primeiras orientações do que deve ser feito de ações de primeiro socorro, enquanto a nossa ambulância já está indo para a rua, já em direção ao destino. Todos os dias tem casos? Todos os dias a gente tem atendimento. Engasgamento, pelo menos uma vez por semana a gente entra um caso desse. Bebês são as principais vítimas? A gente tem, é muito comum com os bebês, principalmente porque eles ainda estão aprendendo a deglutir, mamar, coordenar respiração e deglutição. E a gente também, infelizmente, tem casos com, além das crianças, né, os idosos. Os idosos muitas vezes vão perdendo a dentição ou por algum problema na parte do envelhecimento, eles acabam perdendo essa mastigação e deglutição e acabam se engasgando com mais frequência. Tem aquela dica, né, Fernanda, de após o mamar, a mãe tem que fazer o bebê arrotar. Tem toda a lógica, né? Porque o bebê, geralmente, ele vomita muito, né? Exato. E é no momento do vômito que ele engasga, durante o sono. Exatamente. Por isso que todo pediatra ele orienta. Terminou, principalmente a alimentação tem que ser feita com a criança em pezinho, né? A mãe sentada, nunca deitado, porque isso pode provocar, além da otite, esse risco de engasgamento. Terminou de dar de mamar, coloca o bebezinho em pé e espera ele arrotar. Essa é uma maneira de prevenção. Até arrotar realmente. Até arrotar. Porque ele vai arrotar. Ele vai arrotar. Sim. Bom, vamos fazer na prática. Tem gente já mandando opinião aqui. A Glorinha de Itabaianinha, ela diz assim que tem crianças em casa, então as dicas estão sensacionais, viu? E tem uma pessoa perguntando se pode dar algum problema na garganta, se engasga. Pode dar? Quando a gente sente engasgo, a gente sente como se estivesse doendo, exatamente, mas não que a consequência disso dê algum problema na garganta, não. Só aquele momento de sufoco ali mesmo, pode ficar arranhado também, né? Por conta do alimento, do tamanho do alimento, né? O risco maior aqui é a pessoa ficar sem ar mesmo e depois essa hipóxia é a falta de ar, causar até uma parada cardíaca. Esse é o risco maior. Bom, ainda dando dicas para as mamães antes da prática, Fernanda, eu vejo às vezes em churrasco a mãe ou o pai dando um pedaço de carne inteiro para a criança. Ah, ele vai chupar, ele gosta de chupar a carninha. Gente, isso não é bacana, né? Um descuido ali, você virou as costas, a criança coloca, ela não tem noção na boca e acaba acontecendo um caso de engasgamento, né? Tem que dar o alimento cortadinho. Exato. É um risco que os pais acabam ocorrendo, dando o pedaço de carne para a criança chupar, porque nesse ele pode puxar e vir a obstruir. O correto é exatamente a gente dar o alimento bem picadinho,
né, conforme o grau de idade de cada criança, né? Quando é muito pequenininho, está começando ainda a alimentação, só os mais pastosos, e aí vai alterando de acordo com a idade. Inclusive a Paula de Piracicaba, aqui, a cidade vizinha, ela está acompanhando, está adorando também o programa. Beijão pra você, viu, Paula? Ela diz que ela fica em cima dos filhos, viu? Pra comerem devagar, sem pressa. É um momento que você tem que realmente degustar a comida ali, né? Tem que ficar em cima do filho, da filha. Exato. Outra coisa que a gente fala, que a criança, ela não pode comer correndo, brincando. Hora da refeição, tem que estar sentadinha para fazer a refeição. Sim. Bom, vamos lá então. Bebê até 1 ano de idade tem que ser feito o primeiro socorro dessa forma, a mãe sentada, o pai sentado. Isso. Quando eu consigo sustentar o bebê no meu colo, eu até consigo colocar ele no braço, mas passou já de 29 dias, ele fica pesado, né, para eu sustentar no braço. Então, é mais fácil eu colocar ele aqui, ó, na minha perna. Lembrando que a mão aqui vai na boquinha dele já abrindo o maxilar para facilitar. E eu coloco a cabeça dele mais abaixo do que o tórax. Nesse movimento, como muitas vezes o bebê acaba se afogando com líquidos, a gente consegue com que esse líquido se escorra e saia. Posicionei, o que eu vou fazer? Com a minha mão espalmada, com a região hipotamar, que seria aqui a palma da minha mão, entre a escápula do bebê, eu vou dar 5 tapinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Girei o bebê em cima da outra perna. Vou manter essa posição um pouco mais inclinada, cabeça e tórax. E vou continuar com as massagens. Então, são 5 compressões torácicas. Essa compressão fica no externo. A gente sente aqui, ó, o finalzinho do externo. Saber que não está muito forte, de repente, tem risco de quebrar alguma costela do bebê. Essa compressão... É muito frágil, né? Sim, é frágil, mas porém é bem cartilaginoso ainda no início, né? Então, sim, a gente faz 5 compressõezinhas, 4, 5. E a gente espera que ele volte a respirar. Como que eu sei? Ele vai chorar. Se esse bebê chorou, é um indicativo para mim que ele voltou. Se não chorou, tá engasgado. Ainda está engasgado, novamente. Continuo as manobras, tá? E nesse momento é importante a gente já estar pedindo que alguém ligue para o SAMU, para 192, para falar o que está acontecendo, para o socorro ser encaminhado o quanto antes. Fernanda, uma criança ou um adulto, quanto tempo? Olha, eu imagino, quando a gente está, por exemplo, na piscina, alguma coisa, a gente brinca, eu vou tentar ficar embaixo da água, a gente não consegue ficar. Eu consigo no máximo 20 segundos, não sei, é o máximo, assim, sim, né? Já passa mal. Às vezes já perde até o sentido, sim, né? Para acontecer uma tragédia, quanto tempo? É muito rápido, gente. Muito rápido. É muito rápido. A gente fala que quem está na cena é quem vai salvar a criança ou o adulto, porque até o socorro chegar é muito tempo.